Então, pessoal, começando aqui a aula de ciências do sétimo ano, a gente continua falando sobre as artrópodes agora, né? A gente falou um pouquinho sobre os molluscos e os anelídeos e agora a gente vai continuar falando sobre os artrópodes. E dentre os animais, né, os artrópodes têm maior quantidade de representantes na natureza. Esses animais, eles possuem um exoesqueleto. Ecto significa fora, ou seja, tem um esqueleto fora, por fora do corpo, como se fosse uma armadura, e essa armadura é feita de quitina. Eles vivem em todos os ambientes praticamente da Terra, né? Tem aquáticos, terrestres, enfim. Alguns voam, outros não. Apresentam apêndices articulados, né? Que seriam as patas e as antenas. Sistema digestivo completo, sistema nervoso ganglionar, sistema circulatório aberto, e a reprodução eles podem ser dioicos, com fecundação interna e desenvolvimento indireto. E falar um pouquinho sobre eles agora. Quanto à classificação, né, os artrópodes são subdivididos em classes de acordo com alguns critérios, como a divisão do corpo e o número de patas e antenas. Então, a gente vai começar a falar sobre os insetos, mas também nós temos os exemplos aqui dos aracnídeos, dos crustáceos, os diplópodes e os filópodes. Todos esses são artrópodes aí, né, dentro dos grupos dos artrópodes. A primeira coisa que a gente tem que falar é que esse desenvolvimento dos seres vivos, né, ele passa por um processo de metamorfose. Como essa casca, essa proteção do exoesqueleto deles é duro, é rígido na parte externa, né? O corpo dentro é mole, eles precisam trocar, fazer uma muda, né? Uma troca dessa pele, dessa armadura, para poder se desenvolver e crescer. Então, a gente tem aqui alguns animais que não passam por esse desenvolvimento, né? Em estágio, contínuo, assim como os seres humanos, né? A gente já nasce com as nossas características e apenas se desenvolve, vai crescendo em tamanho, mas não muda muitas características do nosso corpo. Enquanto que os artrópodes passam por estágios, onde essas interseções aqui, elas representam uma muda. Tá? Em cada momento desse platô aqui, acontece uma troca de pele para que esse animal venha crescer mais um pouco. Então, aqui está o exemplo da cigarra, né? Ela passou por um processo aqui de muda, onde ela deixou a casquinha antiga, a armadura antiga, e agora um novo exoesqueleto, ele está ainda em desenvolvimento. Está saindo da casquinha, justamente para crescer, né? Mas ainda essa nova armadura ainda está mole, maleável, e ela precisa secar um pouco antes de seguir o seu processo de desenvolvimento na vida adulta. O sistema circulatório desses seres vivos é aberto, né, como eu havia falado. Nesse caso aqui, a gente tem um vaso dorsal que vai ao longo do corpo inteiro e o sangue distribuído aí para os órgãos nesses tecidos aí. E o coração fica ao longo do tórax desses animais. Os primeiros representantes dessa classe, desse grupo dos artrópodes, são os insetos, como eu tenho falado, os que estão em maior número na natureza, nos grupos dos animais, é uma quantidade de espécies também. Os insetos, eles apresentam 3 pares de patas, tá? 3 pares de patas, totalizando 6 patas aí, 3 de cada lado. Um par de antenas, aqui da nossa
baratinha. E a grande maioria apresenta asas, mas não são todos esses seres que apresentam asas, não. Alguns apresentam asa em apenas um estágio aí de desenvolvimento, e outros não têm asa realmente. Como, por exemplo, as formigas. As formigas são divididas em castas, né, em grupos diferentes, com cada um a sua função, e algumas dessas formigas não vão apresentar asas, assim como os cupins também. Ou vão apresentar asa, né, ou vão desenvolver asas num período de reprodução, onde a fêmea, futura rainha da colmeia, como as abelhas ou cupins e formigas, e o macho, no caso da abelha chamada de zangão, que vão ter asas justamente para se reproduzir e gerar uma outra colmeia, uma outra comunidade. A respiração é traqueal, okay? E a excreção por túbulos de Malpighi, não tem um sistema digestório completo. Basicamente, eles são separados aqui em cabeça, tá? O tórax e o abdômen. Okay? Todos esses animais vão ter essa característica básica. E como eu falei antes, alguns vão apresentar asas, outros não. Com relação ao desenvolvimento, nós temos três possibilidades, né? Esse desenvolvimento do inseto chamado de metamorfose, e em alguns casos vai acontecer de forma mais clara que outras nem tanto. No caso, por exemplo, da traça, a gente tem um desenvolvimento quase que contínuo, né? Sem a presença de metamorfose. É um ametábolo. Vai ter o ovo desse inseto e o nosso inseto ele vai crescer apenas em tamanho, ele não vai mudar muitas características dele até a sua fase adulta. Então, na fase jovem, a gente chama de ninfa, na fase adulta, tem a traça aí já no tamanho normal. Os hemimetábolos, eles passam por uma metamorfose incompleta, okay? É uma semi-metamorfose, digamos assim. Vai ter o processo do ovo de ninfa, né? Mas as características elas não mudam tanto. As ninfas elas se parecem um pouco menos, muitas delas não apresentam asas, e apenas a fase adulta que vai apresentar asas. Então, a gente tem dois estágios de ninfa e um adulto no final. E temos também a nosso exemplar aí da borboleta, que são os holometábolos. Nesse caso, eles vão apresentar todos os estágios de uma metamorfose normal. Vai ter a fase do ovo, né, da larva, que são as lagartas. Nesse processo, a larva ela vai se encontrar no processo de metamorfose, troca da muda da casca, né, que seria a ecdise, em formato de pupa, é o casulo aqui da borboleta. E após esse período, vai ter aí a borboleta ou mariposa, que é a fase adulta. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os crustáceos e os aracnídeos. Mas antes, eu vou passar um videozinho para vocês, então, vou dar uma pausazinha rápida aqui, e eu já vou colocar o vídeo. Os insetos, a classe mais numerosa dos artrópodes. O gafanhoto, a libélula, o besouro, a barata, a formiga, o piolho, a abelha, o vagalume, a borboleta, o bicho-pau.
Toda a imensa variedade de insetos tem corpo dividido em 3 partes, bem diferenciadas: cabeça, tórax e abdômen. Os insetos têm 1 par de antenas, 3 pares de pernas articuladas e a maioria deles tem asas. Entre os insetos estão os únicos artrópodes que podem voar. Alguns insetos se destacam por sua complexa organização social. A famosa Sociedade das Formigas está estruturada numa especialização refinada, que além da rainha e dos machos reprodutores, inclui sentinelas e operárias que cuidam das crias, da alimentação e da limpeza. Entre as abelhas, além da presença de uma rainha e de um zangão, há, para as abelhas operárias, um verdadeiro plano de carreira. Ao longo de sua vida, assumem a limpeza da colmeia, depois passam a nutrir das larvas, então são promovidas a engenheiras, responsáveis pela edificação da colmeia. Cuidam da sua defesa, chegando, enfim, já maduras, à função de campeiras, quando se encarregam de buscar néctar, pólen e resinas que tiram das flores. Em meio a tanta beleza, tinha de ter alguns artrópodes nojentos, perigosos e incômodos, se vocês me permitem um momento de antropocentrismo. Baratas urbanas podem transmitir medo, quer dizer, doenças, assim como o Aedes aegypti transmite a dengue e o barbeiro transmite o Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Os gafanhotos e outros insetos podem ser uma praga em lavouras, causando grandes prejuízos. Já os artrópodes que vivem no solo, e eles são muitos, contribuem para a sua fertilidade, mobilizando nutrientes e melhorando sua estrutura. As galerias que os insetos constroem no solo permitem a penetração de raízes, a infiltração da água e a circulação do ar. Até mesmo as baratas e moscas, além de besouros detritívoros, ou seja, aqueles que se alimentam de restos de animais e vegetais, contribuem para a reciclagem de matéria orgânica. Aranhas e insetos predadores, como o louva-a-Deus e a joaninha, contribuem para o equilíbrio de populações e o controle de pragas. A maioria das plantas angiospermas depende dos artrópodes, especialmente dos insetos, para a polinização. Essa característica é apenas um exemplo da importância desses animais para os ecossistemas. Alguns insetos ainda fornecem aos seres humanos produtos alimentares e têxteis como mel, cera, seda e corantes. Os artrópodes passaram pela Terra pela primeira vez há mais de 500 milhões de anos. Desde então, se espalharam e se diversificaram. Hoje, há um enorme leque de variantes de artrópodes para todos os gostos. Com enorme respeito a todos os membros desse grupo incrível, eu acompanho Carmen Miranda. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Então a gente encerra por aqui e até a próxima aula.